E aí? Tá me atrapalhando. E aí? E aí o quê? É o quê? E aí o quê? O lance que eu te falei, porra. Vai pagar bicho. Sai daqui, Cê. Sai daqui que eu não vou entrar na tua, não. É fuleiragem, né? Tu é trouxa. Por isso que a bicha vive te traiando aí. Por isso que tá fudido. Não posso entrar na tua, não, Cê. Tô Por quê? louca, não. Por quê? Porque tu não tem juízo, caralho. Vai lá, merda. Já adiantava ter juiz, tu tem juiz, tá aí na mesma merda. Fudido. Filho pra criar, cara. Bela merda, filho pra criar. Filho Só. precisa de mão. Aí a gente apaga a bicha, confessou a riscada nova. Aí sim, tu ia poder dar o bem pra tua cria. Aí tu vai. Ele precisa de mim, Cê. Tu pensa que eu tô nessa vida porque eu quero, é porra? Precisa de ti, mas tu não tá contigo. Tem que estar com ele. Comigo. Agora, se entrar na minha, vai ficar criado. Fica com a porra desse mocó. E aí é nós trabalhando pra nós, entendeu? Não tem que dar. Tem que dar pra porra da bicha nem pra ninguém. Buscando, a gente se vira. É só dar o dele. E meu filho fica como, hein? Meu filho fica como? Seu filho vai estudar. Não vou entrar nessa tua, não. Porque aí eu vou me fuder. Trouxa. Eu vou me fuder, cara. Trouxa, pois tu vai te fuder. Vai te fuder, que eu vou fazer o meu. Eu conto história das quebradas do Mundaréu, lá de onde o vento encosta o lixo e as pragas botam os ovos. Falo da gente que sempre pega pior, que come da banda podre, que mora na beira do rio e quase se afoga toda vez que chove, que só berra da geral sem nunca influir no resultado. Falo dessa gente que transa pelos estreitos, escamosos e esquisitos caminhos do roçado do bom Deus. Falo desse povão que, apesar de tudo, é generoso, apaixonado, alegre, esperançoso e crente numa existência melhor na paz de Oxalá. Eu conto histórias que eu vi com esses olhos que a terra de comer um dia, ou histórias que eu ouvi no bochicho das curriolas. Juro por essa luz que me ilumina, que conto as histórias sem aumentar um ponto. Se algum talento eu tenho porventura, é o de ver e ouvir a gente minha. Meu irmão, qual é? Eu sou um repórter de um tempo mau. Relato as misérias humanas. Não sou senhor de nada, nem das palavras, nem da energia, pois o futuro obedece à fatal lei das causas e efeitos. Por isso não carrego o fardo inútil das preocupações.
Mas sei, com os meus olhos cegos, com meus ouvidos surdos, que a poesia, a magia, a arte e as grandes sabedorias não podem habitar corações medrosos. Sou um viciado em olhar para fora. Trabalhar, caralho! Magia para o amor. Magia após resultado. Pois eu faço a magia do amor melhor.
queria ver o resultado na hora, meu irmão. Aí, ó. Olá, eu me chamo Ivens Ranot, essa é Luísa Pontes, e hoje nós vamos bater um papo sobre o projeto Nas Quebradas. O projeto Nas Quebradas, ele é um projeto fomentado com os recursos da Lei 14.017/2020 e suas alterações, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secult. Nas Quebradas, ele vem como uma inspiração a partir de um texto chamado Abajur Lilás, de Plínio Marcos. Plínio Marcos, ele é um autor que ele decide pegar todas essas figuras, esses seres que estão à margem da sociedade e trazer para o centro da cena, para dar voz e vez a essas figuras que são, por muitas vezes, relegadas, esquecidas, excluídas. Então, a gente pega esse recorte, a gente traz muito forte o recorte da prostituição dentro do texto Abajur Lilás, só que dando uma outra roupagem, uma outra visão, algo inspirado, né? Não é exatamente o texto Abajur Lilás, é uma inspiração, né? E aí, a gente, assim como o Plínio Marcos, que ele estuda essas figuras, esses seres de São Paulo, que ele é de Santos, aí ele estuda essas figuras, a margem, toda essa prostituição do centro de São Paulo. Aí a gente traz uma realidade mais voltada para a realidade de Fortaleza, do centro de Fortaleza, que são duas realidades que são distantes, mas que se assemelham bastante. A prostituição no centro de São Paulo é muito parecida também com a de Fortaleza, se assemelham bastante. No início dos anos 20, nós temos em Fortaleza um histórico muito forte com a prostituição, que vem do bairro Centro, que era um polo principal da prostituição. E aí surge, nos anos 20, o chamado Curral das Éguas. O que seria o Curral das Éguas? É um local onde é o polo forte da prostituição. As éguas era a denominação dada pelas senhoras da alta sociedade para aquelas mulheres que vendiam seu corpo, que se prostituíam na época. E aí, o Curral das Éguas, ele era popularmente chamado de cidade da prostituição. Aí, nessa época, Fortaleza era dividida em dois polos. Era a cidade alta e a cidade baixa. A cidade de cima, que era a cidade alta, a cidade de cima, era com a sociedade que era considerada aquelas dos bons modos, dos bons costumes, a sociedade que era bem aceita, digamos assim, né? E a cidade de baixo era onde se concentravam mesmo essas garotas, essas mulheres, essas moças que vendiam seus corpos, que trabalhavam realmente com prostituição. Aí, o Curral das Éguas, ele ficava localizado próximo à estação ferroviária João Felipe, na descida da ladeira da Rua General Sampaio. E a sociedade daquela época era uma sociedade bastante hipócrita. Por quê? Porque os mesmos que julgavam toda essa prostituição existente na época eram os mesmos que consumiam essa prostituição de forma não velada, né? Mas eles iam lá, passavam a maioria do tempo com suas esposas, digamos assim, se fazendo de pessoas de bons modos e tudo, mas veladamente consumiam a prostituição. Aí, com o passar do tempo, toda essa concentração do Curral das Éguas, ela foi se dissociando, e aí hoje nós temos no centro, essa prostituição está toda espalhada. Nós encontramos a prostituição no centro, na Praça José de Alencar,
Nós encontramos também nos arredores do passeio público, que é em bares, casas de shows, e em vários outros pontos, tanto da cidade em geral como do centro. Mas o nosso foco é a pesquisa na prostituição do centro de Fortaleza, do bairro Centro, né? E aí a prostituição, ela é muito vista ainda hoje pela sociedade conservadora. Ainda tem assim um pensamento muito engessado em relação à prostituição, porque ainda tem aquele pensamento de que a prostituição pode ferir os bons modos, os bons costumes. Ainda é algo muito arcaico, né, visto pela sociedade conservadora. Mas no início dos anos 90, mais especificamente em 13 de novembro de 1990, surge a PROCE. O que seria a PROCE? É a Associação das Prostitutas do Ceará. A PROCE, ela vem como forma de lutar por melhores condições de vida e de trabalho para essas trabalhadoras do sexo, as prostitutas, tanto de Fortaleza como do Ceará. Quem fundou a PROCE foi Rosarina Sampaio. E ela tem uma frase que ela diz que é muito impactante e muito interessante, que eu vou dar uma lida aqui. Estava na hora da prostituta deixar de ser marginal, deixar de ser tratada como drogada e ser cidadã. Rosarina foi uma lutadora pelas causas da prostituição, tanto em Fortaleza como no Ceará. A PROCE, ela começou como um combate à AIDS. E aí foi se aprofundando nas questões da prostituição feminina. E a PROCE, hoje em dia, infelizmente, ela não existe mais, porque Rosarina Sampaio, ela foi morta, assassinada, e após a sua morte, ninguém mais deu continuidade a essa associação. Infelizmente, né? A associação, ela acaba por isso. E o nosso trabalho, esse trabalho nas quebradas, ele vem muito forte com essa pegada de Plínio Marcos, a mesma pegada que Plínio Marcos dá, que é trazer à tona, dar voz e vez a esses sujeitos marginais, com recorte na prostituição feminina. E aí, o vídeo nas quebradas, vocês podem encontrar no YouTube do Imagens, que é Imagens 20 anos. Luísa, para mim o seu áudio não está saindo. Pronto. Pronto. Então, pegando aí o seu link, né, do Imagens, eu vou falar aqui também, fazendo o link do Teatro da Resistência, né? Nós sabemos que todo tipo de arte que incomoda e, de uma certa forma, chama a atenção, ele resiste. Então, vem anos, passam anos, veio a ditadura militar, hoje a gente teve que se reinventar. E falar desses temas, dessa sociedade fragilizada que existe, na verdade, um desafio, porque nós sabemos que não é fácil, né? E o Grupo Imagens, desde o começo, ele sempre desenvolveu a pesquisa etnográfica, onde nós temos o hábito de ir ao local, né? Então nós visitamos alguns locais, Ivens já contextualizou aí, né? Os locais de prostituição em Fortaleza. E a cidade, antigamente também tinha um passeio público, né? E a cidade, ela também está se reinventando. Então eu gostaria de situar a questão mesmo de sobrevivência, né? Então no projeto Nas Quebradas, tem muito isso daí, de você refletir, né? Quem somos nós, quem são essas mulheres, né? Que são hostilizadas, que são de uma certa forma jogadas, né? Digamos assim, ao Deus dará, né? E vem toda uma reflexão sobre a questão da sobrevivência, do dia a dia, né?
Então, nas quebradas, talvez seja um puxão de orelha, né? E aí a gente faz esse recorte etnográfico e joga isso cenicamente, né? É uma diversão, é um trabalho, mas ao mesmo tempo são vidas jogadas, né? Vidas que tentam resistir. Então, assim como teve o Abajur Lilás, que nos inspirou, do Plínio Marcos, que foi uma obra que foi lançada em plena ditadura militar, que foi em 1969, nós também tivemos na literatura o ultrarromantismo, né, que vai falar daquele amor, morrer de amor, né, e uma influência francesa. Aí também a gente pode destacar o Baudelaire também, que é um poeta maldito. Então, os artistas que, de uma certa forma, incomodam, eles sobrevivem, né? E até hoje, de uma certa forma, é uma lição de vida para a gente, para que a gente reflita, porque a arte, ela resiste, né? Entra ano, sai ano, novas tendências, mas a arte, ela está sobrevivendo, graças a Deus. Então, nas quebradas, tenta refletir essas questões, e a questão da sociedade também, né? Porque essas mulheres, elas também são partes desse todo, né? Dessa situação, né? em que a gente se encontra, né? Nós não podemos fazer aqui vistas grossas, né? Assim como a Rosalinda, ela realmente criou essa fundação, ela resistiu, pena que não continuou o trabalho, nós tivemos outras situações. E pegando aí a deixa, hoje o que é o centro da cidade, né? Com o período da pandemia, o centro da cidade esvaziou-se, né? Então você vê mãos pedintes, você vê muitos moradores de rua. O centro e sua beleza e sua estética, de uma certa forma, ele está um pouco, digamos assim, desfocado, né? Claro que isso não vai ser eternamente. É o momento que a gente está vivendo. Mas a questão social, ela está muito, digamos assim, forte, pulsante no nosso meio. E, lógico, resiste, né? Resiste a esses altos e baixos. É isso aí. Pois é, e aí, pegando também o que você falou, Luísa, só acrescentando mais um pouco, a gente também foca muito nessa coisa desse teatro marginal, né? Que vem dessa literatura francesa, que é o teatro, o Maldité, poesia Maldité, né? Que aí vem trabalhar com esses poetas malditos, considerados malditos, né? E aí trazendo isso, transportando isso para dentro do teatro, né? Aí a gente tem diversos autores, né, que trabalham diretamente com essa questão do maldito, né? Nós temos o Plínio Marcos, nós temos o Nelson Rodrigues, entre outros, né? E aí a nossa inspiração muito forte é exatamente o Plínio Marcos com o Abajur Lilás, né? Que a gente tenta se inspirar no Abajur Lilás para criar essa nova roupagem, né? Falando dessas mulheres, e também é como uma forma de quebrar mesmo com esse pensamento que está muito engessado, e é uma coisa muito arcaica, desse preconceito com essas trabalhadoras do sexo. Porque aqui no Brasil ainda não a questão da prostituição ainda não é algo legalizado, assim como alguns países já são, mas aqui no Brasil ainda não é. Mas nem por isso, não é porque não é legalizado que o preconceito deve dominar, que o preconceito deve estar à frente. Não. Eu acho que a gente deve realmente refletir e encarar isso como uma realidade, porque são diversos e diversos motivos pelos quais elas entram nessa vida, estão nessa vida, muitas permanecem, outras entram e saem, e o ciclo nunca termina, é sempre um ciclo constante de que a prostituição sempre se renovando, e a gente trazer à tona isso cenicamente para esse trabalho é algo de extremamente necessário, de extrema importância para poder a gente refletir e a sociedade abrir os olhos
para essas questões e diversas outras questões desse universo, desses seres que são relegados à margem. E não só a questão feminina, mas a questão também da dominação, né? Se essas mulheres são exploradas é porque existe um dominante, né? Então, elas são dominadas a uma circunstância, né? Então, tem a figura do cafetão, da cafetina, ou seja, alguém está se saindo bem por esta situação. Então, isso ainda é muito presente, né? E aí você tem uma série de questões que você pode refletir também, porque não é só, a gente não encontra só a mulher, você encontra também o Michê, você encontra o travesti também, quer dizer, então, digamos, a gente pode abrir um leque para outros profissionais também. E a sociedade, de uma certa forma, ela olha meio enviesado, né, que é um absurdo, porque a questão do respeito, né, e isso deve ser muito bem trabalhado, muito bem analisado, né. Claro que são seres humanos, né, são circunstâncias em que essas pessoas estão ali. Então, você não pode fazer de conta que essas pessoas são invisíveis, né, elas não existem, né. Então, nas quebradas, ele, digamos assim, ele faz com que a gente reflita, né? É uma diversão, mas ao mesmo tempo é um momento, entre aspas, de alegria, mas é um momento de sobrevivência e de resistência também. Eu costumo dizer assim que é um soco no estômago, né? Porque a gente vê toda aquela alegria delas, mas que se a gente for para uma alegria e uma diversão momentânea. Por quê? Porque é um trabalho e é sofrido. Muitas vezes elas pegam um cliente que elas não querem. Elas estão ali só realmente pelo trabalho, puramente e pelo trabalho ali delas, para cumprir o papel delas ali, de dar o prazer para o cliente e pronto. E pronto. E aí, no outro dia, novamente, lá vai elas terem que se depararem com a mesma realidade. E assim vai. E nas quebradas também. Não, pode falar. Você falou. Eu ia só fazer um paralelo à questão do automático, né? Não se tem o prazer, né? É uma coisa automática, né? Sem sentimentos, é isso que eu ia dizer. Exatamente. E o Nas Quebradas também, essa versão que a gente fez foi apenas um recorte, mas ele ainda tem muito pano para manga, para diversas outras coisas, que dentro disso a gente pode trabalhar diversas outras ramificações desse universo marginal, desse universo à margem, né? Que aí ele pode abranger muitas outras coisas. A questão do morador de rua, a questão do homossexual, a questão do alcoólatra, e por aí vai. O menor abandonado, né, também, que de uma certa forma é explorado também, às vezes até pela própria família. Então, assim, quando você começa a abrir, tem um leque de situações, né, um leque de situações que faz com que você realmente reflita todos esses questionamentos, né, toda essa situação. Então, assim, também uma atitude social, né, é uma reflexão social, é uma reflexão em que você, através da arte, você percebe o quanto isso não está distante de você, né? Muitas vezes pode passar despercebido, mas é uma pura realidade. Às vezes, Luísa, não é só nem despercebido. Muitas vezes as pessoas se fazem de cego mesmo para não ver e não encarar de frente a realidade pulsante, que é pulsante, é diária. Por exemplo, na Praça José de Alencar. A Praça José de Alencar, a todo momento, manhã, tarde, noite, madrugada eu não sei, que eu nunca passei ali pela madrugada, mas manhã, tarde, noite, com certeza você vai encontrar essas figuras infiltradas ali. E não só ali, né? É só um exemplo que eu estou citando, mas em vários outros pontos do centro e outros locais da cidade também, isso é muito pulsante. Uhum. Ou seja, a cidade está viva, né? Os seus altos e baixos, a cidade tenta sobreviver. Então, na verdade, é isso daí. E, lógico, é uma situação que se arrasta e a gente não sabe,
que será, né? Claro, é uma caixa de surpresas, na verdade, porque essas situações elas vão se reinventando, né? Com a pandemia foi uma coisa, após a pandemia com certeza será outra coisa, né? E, apesar de tudo, o centro ele tenta se revitalizar, né? Então, assim, a gente percebe todo esse cuidado, né? E é isso, somos humanos, somos frágeis, né? Não somos 100%, né? Temos nossas limitações, a verdade é essa, né? E às vezes a gente não admite isso, porque é muito fácil você julgar pelo olhar, né? Mas você não sabe o que realmente levou aquela pessoa a estar naquela situação. Um comodismo, uma sobrevivência, não tem outra forma de ganhar a vida, então tem toda uma... a gente vai perceber aí toda uma análise, né, social embutida nessas reflexões. E muitas estão ali realmente para uma sobrevivência, para criar um filho, como você disse, são diversas situações. É muito difícil julgar, só sabe realmente quem está vivendo e quem está passando. Uhum. Então é isso. Pois é isso. Convida, né? Sintam-se todos convidados a ver esse trabalho, né? Ele vai ficar lá no canal do Imagens, 20 anos. Então, sintam-se todos convidados. É um trabalho interessante e, com certeza, como o Ivens falou, dá pano para muita manga ainda, né? Porque a gente só fez um pedacinho de um grande quebra-cabeça social e reflexivo, né? E provavelmente isso daria até um filme, por que não, né? Então, tem muitas ideias rolando aí. Agora, é um tema que nos instiga e nos incomoda também para que a gente também levante essa bandeira do social e da resistência mesmo. E o YouTube do Imagens é Imagens 20 anos. Se por acaso alguém não conseguir encontrar, pode mandar uma mensagem para a gente, que a gente passa o link, tá ok? Uhum. E aí, só para finalizar, eu queria ler aqui uma lista de agradecimentos a todas as pessoas que fizeram parte, tanto direta como indiretamente, para a construção desse trabalho. Se por acaso eu esquecer de alguém, Luísa, você pode acrescentar, tá? Nós temos, primeiramente, o Grupo Imagens de Teatro, que o Grupo Imagens de Teatro, ele comprou a ideia, que a ideia partiu da Luísa Pontes. A Luísa compartilhou comigo a ideia, a gente juntou as mãos, demos as mãos e corremos atrás de fazer dar certo toda essa proposta. Então, agradecer ao Grupo Imagens, que comprou essa proposta e esteve com a gente na figura de Edson Cândido, que foi a pessoa que dirigiu esse trabalho, esteve à frente da direção e também da assessoria de imprensa. E aí, no elenco, nós tivemos J. Dantas, Kátia Camila, Kekel Abreu, Larissa Montenegro, Renoir Melo, e nós tivemos também a participação especial da Luísa Pontes e do Tiago Araújo Pinto. E aí nós tivemos na filmagem, na edição, fotografia, arte gráfica, o maravilhoso e incrível Tim Oliveira. Nós tivemos também, junto com ele, na equipe dele de ajudantes, né, para todo esse trabalho fantástico, incrível, né? Sou suspeita a falar, né, mas para mim foi incrível esse trabalho, né? Tivemos mais 2 pessoas que assessoraram ele, né, nesse trabalho, que foi Leandro Stigliano e Rômulo Santos. Nosso muito obrigado. E também tivemos Tiago Araújo Pinto, nós temos, que é uma pessoa que também está ajudando na produção, na prestação de contas, é uma pessoa também que sempre quebra o galho quando precisa, a gente precisa de qualquer coisa, ele sempre está ali pronto para nos ajudar. E não podemos deixar de agradecer ao Morenos Bar, na figura de João Francisco, que foi a pessoa que topou abrir o espaço para a gente estar fazendo todo esse trabalho no espaço. Muito obrigado. Mais alguém, Luísa? Não, você já disse tudo. A questão da locação, né? Porque aí a gente se questionava, onde vamos fazer isso? Né? Então, o local foi extremamente
escolhida a dedo, né? Então, calhou de ser uma coisa estratégica e foram 2 momentos muito maravilhosos. E é isso. Agradecer a todos, a todas, né? Só lembrando que eu e o Thiago e o próprio Edson, a gente só fez o elenco de apoio mesmo, né? Os outros 5 atores foram os que se sobressaíram. Mas é isso. É como se diz, é um trabalho de formiguinha, né? O Ivens também, a gente agradece, porque o Ivens também já tinha feito uma pesquisa lá, quando ele fez o IFCE, e logicamente juntou essa ideia, né? Vamos aprimorar, vamos pegar uma outra vibe, e acredito que tenha dado certo. É isso. Pois é isso, gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente nesse momento de bate-papo, e aqueles também que não estiveram aqui agora, mas que em outro momento vai poder assistir, que essa live ela vai ficar salva. Então, a qualquer momento, se vocês quiserem rever, ou vocês quiserem divulgar para os amigos, ou quem não viu assistir, ela vai ficar salva aqui no Instagram do Imagens. E qualquer dúvida, qualquer contato, qualquer outra coisa, pode procurar nossas redes sociais, as redes sociais do Imagens, e a gente está aí sempre a postos para conversar com todos. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tudo de bom, pessoal.